Eu fui até o guarda-sol e vi. Ah, meu crush beijando uma garota. Depois de alguns segundos, eu me vi no lugar dela. Os mesmos olhos, cabelos, cílios, lábios. Não, qualquer coisa menos isso. Será que ela era realmente capaz de fazer uma coisa dessas? Olá, pessoal. Meu nome é Cíntia e eu tenho 16 anos. Agora seja sincero, você já sonhou em ter um irmão gêmeo? Usar as mesmas roupas, um fingir ser o outro, ver os olhares curiosos pelo caminho? Eu tive essa sorte. Minha irmã Hannah e eu somos idênticas. No entanto, nossas personalidades são completamente diferentes. Minha irmã fazia ginástica desde criança e nossos pais a mandaram para uma escola de esportes. Ela se tornou uma verdadeira estrela lá. Todas as garotas sonhavam em ser amigas dela e os garotos sempre a olhavam com admiração. E eu, não vou mentir, nunca fui um destaque. Eu não tinha amigos, então não é de se admirar que ninguém se interessasse pela minha vida. Nenhum dos meninos sequer sabia que eu tinha uma irmã gêmea. No entanto, minha solidão me convinha perfeitamente. Até que o Nolan foi transferido para a nossa turma. Eu imediatamente me arrependi de não ter o carisma da Hannah. Ela teria encontrado imediatamente uma maneira de conhecer melhor um garoto tão bonito. Mas é claro, eu falhei completamente. Eu sorria como uma idiota quando nos esbarrávamos nos corredores, resmungava alguma coisa e saía correndo rapidamente. É por isso que o Nolan nem parecia saber meu nome. Mas essa não foi a pior parte. Um dia, em uma festa, todos se sentaram para jogar Verdade ou Desafio e pela primeira vez me perguntaram se eu gostaria de jogar também. Eu me sentei timidamente no chão e a garrafa parou de repente, apontando para mim. Logo na primeira rodada, aterrorizada, ergui os olhos para ver quem eu deveria beijar. Mas no fim das contas, fiquei preocupada em vão. Era meu crush. Fomos para um outro cômodo. Toquei o Nolan com minha mão fria e já tinha fechado meus olhos, ansiosa para o meu primeiro beijo, quando de repente ele saltou para trás de mim. Ouça, Simone, nós mal nos conhecemos, então isso é um pouco... Mas eu não sou Simone, sou... Antes que eu pudesse terminar, o Nolan já tinha saído da sala. E eu fiquei sozinha, completamente confusa. Como você pode imaginar, voltar e fingir que nada aconteceu seria insuportável. Então voltei para casa me xingando ao longo do caminho. Em casa, contei tudo imediatamente à minha irmã, mas a Hannah pareceu se divertir com minha triste história. Hahaha! Bem, quem diria, irmã? Os caras fogem de você como se você fosse um fantasma. Se eu fosse você, mostraria a ele com quem ele se meteu. Se ela fosse eu. Exatamente! Por que não pensei nisso antes? Por que você não finge ser eu, então? Vá para minha escola por uma semana. Faça o Nolan gostar de mim. E então você pode me pedir qualquer coisa. Claro, eu soltei isso apenas como uma piada. Não achei que a Hannah fosse concordar em me ajudar. Por que ela concordaria? Como a maioria das irmãs, tínhamos um relacionamento bastante tenso. Frequentemente, brigávamos em casa e tínhamos poucos interesses em comum. Eu já estava com meus livros em mãos para começar a fazer meu dever de casa, quando a Hannah disse de repente: Combinado, mas eu também preciso da sua ajuda. Esta semana temos provas de química e física. E eu... Bem, você sabe, eu não sou nada boa nisso. E você é uma nerd. Com certeza vai se dar bem nas provas. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Agora, o Nolan definitivamente seria meu. Hannah e eu decidimos colocar nossos planos em ação no dia seguinte e pela manhã fui para outra escola pela primeira vez. Eu tive que me acostumar a ter que responder ao nome de Hannah. Mas isso estava longe de ser a coisa mais difícil. Assim que entrei na sala de aula, algumas meninas correram até mim. Elas me fizeram tantas perguntas que eu nem tive tempo de responder a todas. Durante o intervalo, encontrei um ursinho de pelúcia no armário da Hannah com um bilhete para a garota mais bonita da escola. Isso me pegou de surpresa. Eu não fazia ideia de que minha irmã era tão popular. Quanto mais tempo eu passava na escola dela, mais chateada eu ficava. Por que todos adoravam tanto a Hannah? Afinal, nós éramos iguais, mas nosso relacionamento com nossos colegas era completamente diferente. Mas meus pensamentos foram interrompidos por algumas meninas. Elas iam às compras depois da aula e me imploraram para lhes fazer companhia. Claro, eu concordei. Assim que o último sinal tocou, as meninas e eu corremos para o shopping. À noite, contei a Hannah tudo o que havia acontecido. Ela também tinha boas notícias. Seu Nolan riu das minhas piadas o dia todo e até se sentou à minha mesa na hora do almoço. Estava tudo indo de acordo com o planejado. Porém, no dia seguinte, tive uma surpresa desagradável. As aulas já haviam acabado e eu estava colocando meus livros na mochila quando, de repente, anunciaram pelo viva voz que era hora de fazer a prova de ginástica. Segui as outras meninas até o ginásio em pânico e vi as meninas subindo 2 metros de altura, girando nas barras irregulares, dando pulos no ar e nos colchonetes depois de dar várias cambalhotas.
Meu coração estava batendo forte. Parecia que esse era o fim. Seria minha vez a qualquer segundo e nossas mentiras seriam reveladas. Mas então me lembrei do Nolan e me recompus. Desistir no meio do caminho seria muito estúpido. Caminhei desajeitadamente até as barras. Olhei para cima, tropecei e, de repente, caí no chão. Fui imediatamente cercada pelas meninas e pelo treinador. Eu estava segurando minha perna e gemendo, como se estivesse com uma dor terrível. E esse truque funcionou. Os professores me deixaram ir para casa e fazer a prova quando minha perna sarasse. Eu seria uma boa atriz. Mas ao chegar em casa, eu não podia ter ficado mais infeliz. A Hannah voltou com um grande buquê de rosas. Imagine só, o Nolan deu aquele buquê a ela. Meu Nolan! Claro, não consegui esconder meu ressentimento. Afinal, aquele buquê era para ser meu. Mas a Hannah me garantiu que ele não suspeitava de nada. E seria meu assim que eu voltasse para a escola. Bem, eu mesma queria esse plano. E agora simplesmente não tinha o direito de desistir. Além disso, eu realmente gostava de fingir ser a Hannah. No dia seguinte, voltei a ser o centro das atenções. Meus colegas me convidaram para uma festa na piscina, depois para um filme e em seguida para um escape room. Eu estava gostando de tudo o que estava acontecendo e esqueci completamente da promessa que fiz a Hannah. Fiquei tão empolgada que nunca abri os livros da minha irmã. Eu nem sabia o que a turma dela estava estudando naquele momento. É por isso que quando entrei na sala para a prova de física e vi as perguntas, me senti tonta de tanto medo. Sentei-me à minha mesa e de repente percebi que não sabia de nada. Sofri e fiquei sentada, com uma folha em branco por 1 hora. Eventualmente, eu ouvi o professor dizer: Hannah, isso é ruim. Você fará a prova novamente daqui a 1 mês. Cheguei em casa e vi os olhos brilhantes da minha irmã. Ela tinha conseguido. Para conquistar o coração do Nolan, a Hannah fez um espacate entre 2 mesas. O Nolan ficou tão fascinado que convidou minha irmã para um encontro e ela concordou. Tudo que eu precisava fazer era não perder o interesse dele. Mas, naquele momento, eu não conseguia nem pensar no Nolan. Confessei a Hannah que havia falhado na prova e agora ela mesma teria que refazê-la. É assim que você me retribui pela minha ajuda? Bem, muito obrigada, mana. Não quero nunca mais te ver. Eu estava com tanta vergonha de mim mesma, mas era tarde demais para consertar qualquer coisa. A Hannah e eu terminamos nosso jogo idiota e voltamos para nossas escolas. De manhã, eu estava caminhando tristemente para a sala de aula, quando de repente ouvi: Cynthia, oi! Eu me virei e vi uma bola na minha frente. Enquanto eu tentava descobrir o que estava acontecendo, o rosto feliz do Nolan apareceu por trás da bola. É esta bola que você queria, né? Lembra? Hannah, ela não conseguia parar de falar sobre ginástica, até mesmo aqui. Sim, era essa. Obrigada, Nolan. A Hannah claramente esteve ocupada durante a minha ausência. E agora meu crush tinha se tornado um fã de ginástica, assim como ela. Eu definitivamente não esperava tal surpresa, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Eu tinha que continuar fazendo meu papel. Nos dias seguintes na escola, agi como se não pudesse imaginar alegria maior do que me pendurar em argolas perto do teto ou girar em barras. No começo, o Nolan ouviu cada palavra que eu disse, mas depois senti que ele estava perdendo o interesse por mim. Minhas histórias sobre os incríveis truques que eu podia fazer pareciam mais contos de fadas. E um dia, o Nolan disse: Cynthia, sinto muito, mas estou mais interessado em futebol do que em ginástica. Depois disso, dificilmente cruzei com o Nolan. Eu estava prestes a desistir quando, certa manhã, ele de repente veio até mim novamente e começou uma conversa. Mas tudo o que ele me disse parecia terrivelmente chato. Esportes, lesões de alguém em campo e gols. Eu estava tão desinteressada que não conseguia encontrar palavras para dizer. Então, eu apenas acenei com a cabeça enquanto Nolan falava com entusiasmo. Foi a primeira vez que percebi que eu havia me apaixonado não pelo Nolan, mas por sua aparência. Eu estava tão entediada em sua companhia que tentei de todas as maneiras possíveis me afastar dele e pensar que apenas 1 mês atrás eu estava pronta para fazer qualquer coisa para ele me notar. Enquanto isso, a atitude do Nolan em relação a mim mudava dia a dia. De manhã ele era carente e educado, mas no final da tarde ele mal me notava. Era tão estranho, mas um dia tudo finalmente fez sentido. Naquele dia, fui para a praia para tomar um sol e de repente vi o Nolan. Ele estava sentado em uma espreguiçadeira com uma garota. Meu coração deu um salto, mas decidi ir até lá mesmo assim. Quando minha sombra pairou sobre aquele lindo casal, o Nolan de repente ficou pálido e quase desmaiou. Em seus braços eu via Hannah. Ela estava sentada lá, olhando para mim com olhos enormes. Minhas pernas ficaram bambas. Caí na areia e nem percebi na hora como estava quente. Hannah, o que é isso? Minha irmã estava prestes a dizer algo quando Nolan interrompeu de repente.
O que vocês são? Irmãs? Mas eu... No entanto, não precisei explicar nada. Eu imediatamente entendi por que o Nolan ficava tão feliz em me ver todas as manhãs. Ele tinha se encontrado com a Hannah depois da escola. Então, de manhã, ele tentava continuar falando comigo. No entanto, ele não conseguia continuar as conversas que vinha tendo nas tardes anteriores com a minha irmã. A Hannah desempenhou meu papel ainda melhor do que eu. O Nolan havia se apaixonado por ela exatamente como deveria, de acordo com o nosso plano estúpido. Para ser honesta, durante muito tempo fiquei ressentida com a minha irmã por causa disso. Mas ela disse que o coração queria o que queria. Então, com o tempo, aceitei o fato de que minha irmã e meu crush estavam namorando. No entanto, isso fez eu recuar ainda mais. Parecia que eu seria para sempre aquela menina solitária. Mas o Nolan, de repente, me apresentou ao seu irmão mais velho. Naquele momento, percebi que todos os meus sentimentos anteriores tinham sido apenas um capricho infantil. Eu estava sofrendo tanto de solidão que acabei idealizando um cara perfeito. E o cara acabou sendo completamente diferente de mim. Mas seu irmão Dean era diferente. Ele não tinha amigos, adorava estudar e jogar no computador, assim como eu. É por isso que imediatamente percebemos que éramos perfeitos um para o outro. Claro, a Hannah e eu fizemos as pazes. Afinal, finalmente encontrei alguém que me aceitava como eu era e também compartilhava dos meus hobbies. Mas, mesmo apesar do final feliz, Hannah e eu decidimos nunca mais fingir sermos quem não somos. Vamos deixar que as pessoas nos amem simplesmente por sermos nós mesmas.